Glória a Deus. Glória a Deus. Nós vamos orar pela Vívia, pela palavra, mas também queria pedir oração pela pastora Rosana, que ela está na Santa Casa. A pressão dela desde ontem alterou. A pressão alta 20, né? Mais ou menos 20. 20 por 10, por aí. Mas nós vamos orar e nós estamos confiando que ela vai sair bem de lá. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, pela tua palavra, Senhor, meu Deus, meu Pai, que dá vida para nós. Senhor. Também te louvamos pela tua filha que ali está, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem dado vida para ela e vida com abundância, Senhor. Agora, Senhor, meu Deus, restaura, Senhor, completamente a saúde da tua filha, Senhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos para a glória do teu nome santo. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Vamos lá. A pastora Rosana, de vez em quando, gosta de dar um susto na gente, né? Eu quero que você abra sua Bíblia comigo no livro de Lucas. Hoje nós vamos falar de uma parábola muito conhecida. Livro de Lucas 19:11. Lucas 19:11. Nós vamos até o 27, falando um pouquinho. E aqui nós temos a parábola dos talentos. Olha só. Parábola dos talentos. Pastor, era para o pastor dar a palavra hoje. E aí ele ficou meio doentinho, garganta. Pastor internado, então... Hoje de manhã, a hora que eu estava fazendo a palavra lá, estava eu e a pastora no hospital, eu fazendo a palavra, a gente aguardando o médico. E o Senhor, Ele colocou esse texto aqui no meu coração. E nós vamos ler juntos, a partir do 11. A multidão estava atenta ao que Jesus contava, visto estar perto de Jerusalém. Deixa eu ver se é isso mesmo, Wesley. Isso. Então, como ele se aproximava de Jerusalém, contou-lhes uma parábola, pois o povo achava que o reino de Deus começaria de imediato. Os judeus, eles acreditavam que Jesus seria o Messias que romperia com o exército de Roma. Então, eles não estavam entendendo que o plano do Messias era um plano espiritual e não físico. E disse Jesus: um nobre foi chamado a um país distante para ser coroado rei e depois voltar. De quem que ele estava falando? Antes de partir, ele reuniu 10 de seus servos e deu a cada um deles 10 moedas de prata, dizendo: invistam esse dinheiro enquanto eu estiver fora. Seu povo, porém, o odiava. E enviou uma delegação atrás dele para dizer: não queremos que ele seja nosso rei. Depois de ser coroado, ele voltou e chamou os servos aos quais ele tinha confiado dinheiro, pois queria saber o quanto haviam lucrado. O primeiro servo informou: Senhor, investi seu dinheiro e ele rendeu 10 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei. Você é um bom servo, foi fiel no pouco que eu lhe confiei, e como recompensa governará 10 cidades. O servo seguinte informou o senhor: investi seu dinheiro e ele rendeu 5 vezes a quantia recebida. Muito bem, disse o rei, você governará 5 cidades. O terceiro servo, porém, trouxe de volta apenas a quantia recebida e disse: Senhor, escondi o seu dinheiro para mantê-lo seguro. Tive medo, pois o Senhor é um homem severo. Toma o que não lhe pertence e colhe o que não plantou. Servo mau, exclamou o Senhor, suas próprias palavras o condenam. Se você sabia que eu sou um homem severo, que tomo o que não me pertence e colho o que não plantei, por que não depositou o meu dinheiro? Pelo menos eu teria recebido juros. Então, voltando-se para os outros que estavam ali perto, o rei ordenou: tomem o dinheiro deste servo e deem ao que
ao que tem 10 moedas. Mas, Senhor, disseram eles, ele já tem 10. Então o rei respondeu, sim, ao que tem mais lhe será dado, mais do que nada tem, até o que tem lhe será tirado. E quanto a esses meus inimigos que não queriam que eu fosse seu rei, tragam-nos aqui e executem-nos na minha presença. Amados, nós temos aqui uma reflexão muito interessante. Mas a pergunta que eu quero começar hoje aqui é a seguinte: será que você está pronto para prestar contas a Deus do que Ele confiou nas suas mãos? Não é uma pergunta confortável. Eu ainda falei para a pastora, eu falei, nossa, ficou pesada essa palavra. Mas é uma pergunta inevitável. Porque se tem uma coisa que a gente esquece, é que a vida não é só o que a gente vive. Não é só isso que nós estamos vivendo. É o que nós vamos explicar depois. É o que nós vamos prestar contas depois. Os discípulos, eles tinham uma expectativa totalmente errada sobre o que seria o Messias, sobre como ele viria, sobre o papel dele. Eles acreditavam que o reino de Deus ia se manifestar imediatamente. Eles estavam torcendo para Jesus falar, desembanhe as espadas. Vamos lá, vamos tomar Jerusalém de Roma. Eles queriam algo rápido, algo visível, um resultado rápido. E o que Jesus faz quando ele vê que eles estavam com a expectativa errada? Ele olha para os discípulos e conta uma parábola para corrigir essa visão distorcida, essa expectativa errada. Ele percebeu e ele falou, isso aqui tem que ser corrigido. Porque eles não estão entendendo o que está acontecendo. Jesus mostra que haveria um tempo de espera. Olha o que nós lemos lá. O rei, ele foi para outro lugar e ele deixou algo com os seus súditos. Haveria um tempo de espera. E nesse tempo haveria responsabilidade para os súditos. O nosso Deus, nosso Jesus, ele veio e ele voltou, mas ele deixou uma responsabilidade para cada um de nós. E o problema não é esperar, é o que nós estamos fazendo enquanto nós estamos esperando. O problema não é esperar. O que será que nós estamos fazendo enquanto nós estamos esperando? A ordem do rei era negociem. Lucas 19:13, na versão NAA, fala, negocie até que eu volte. Nessa versão NVI que a gente viu, invista até que eu volte. Faça algo até que eu volte. E você percebe que não é uma sugestão. Não é, se você quiser. Não. Faça. É imperativo, é ordem. O que nós podemos entender aqui, amados, com essa parábola que Jesus contou para corrigir a expectativa distorcida, errada, dos discípulos, dos judeus que estavam seguindo ele, é que a vida cristã não é uma vida passiva. Se nós estamos levando uma vida passiva, nós estamos errando. Nós não fomos chamados para viver uma vida cristã passiva. Deus não chamou a gente só para assistir um culto, só para observar, só para sobreviver. Esse não foi o chamado do Senhor para nós. Quando Ele fala, negocie, invista, Ele está falando, produza, faça algo com o que eu te dei.
Faça algo com o que eu te dei. Ele está nos chamando para produzir, para fazer algo com os talentos. Ele colocou uma responsabilidade nas nossas mãos e Ele está falando, eu quero que você use. Ficar parado, amados, é uma decisão. E quando a gente olha para isso, é uma decisão de desobediência. Passividade é desobedecer o ID. Passividade é olhar para o chamado e cruzar os braços. Olha a seriedade disso, amados. Palavra que fala que todos receberam algo. Você pode repetir isso comigo? Todos receberam algo. Então não tem desculpa. Pode até ser que o seu seja um dinheiro, mas um dinheiro você tem. E um dinheiro é o que Ele colocou em você para que você execute, faça, aplique e resolva. Um talento foi o que Ele colocou em você. E não foi para você ficar, e nem para mim, ficarmos de braços cruzados esperando alguma coisa acontecer. Porque nós fomos chamados para ser crentes sentados no banco da igreja. Se entrou esse engano no seu coração, hoje você está aqui para entender que isso é um engano. O nosso chamado é para que nós sejamos produtivos, é para que nós possamos dar frutos, é para que nós possamos exalar o amor de Deus e, como sal, salgar a terra. Ninguém está vazio diante de Deus. Ninguém não recebeu nada diante de Deus. Nós recebemos tempo de vida, nós recebemos dons, nós recebemos oportunidades, nós recebemos recursos, amados. O problema não é o que nós não temos. O problema é que nós não abraçamos esse chamado e não tomamos para nós a responsabilidade que o Senhor colocou em nós. O ponto é que Ele vai voltar. Ele vai voltar. Nós cantamos. Ele virá, soberano em... Ele virá. Mas até que Ele volte, nós temos uma responsabilidade. E isso muda tudo. Isso muda a perspectiva. Isso muda todas as coisas. A ausência do rei ali não era o abandono do povo, era um teste. Do mesmo jeito, a ausência física do Senhor aqui na terra não é abandono. Ele colocou nas nossas mãos uma responsabilidade e Ele falou, vá, faça algo com o que eu coloquei em você. O Senhor não deu a nossa personalidade, os nossos dons, os nossos talentos à toa. Não foi ali, é porque ela é bonitinha, eu vou colocar, plim, isso aqui para você. Não. Foi confiado a você para que você use. Foi confiado a mim para que eu use. Atos 1:11, na versão Nova Almeida atualizada, ele fala que o Senhor ele vai voltar. Atos 1:11 fala, e lhes disseram, homens da Galileia, por que vocês estão olhando nas alturas? O Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo que vocês o viram subir. Mateus 24, o 27 e o 30 fala também a mesma coisa, porque assim como o relâmpago sai do oriente ao ocidente e brilha, assim será a vinda do Filho do Homem. O 30, então aparecerá no céu um sinal do Filho do Homem e todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre a terra com poder e grande glória. Jesus vai voltar. E a pergunta, amados, não é se Ele vai voltar, porque nós sabemos, Ele vai voltar.
Esse é um fato. A pergunta é, como ele vai nos encontrar? Como ele vai encontrar a mim e a você? Como ele vai nos encontrar? Porque a ideia, olhando para a parábola aqui é, confiei a você, cheguei, vamos sentar para ver o que você fez com o que eu confiei a você. É a prestação de contas. Vamos sentar, vamos conversar. Te dei isso, coloquei isso, te dei essa oportunidade. Como você usou tudo isso? Como você usou? Ontem, a pressão da pastora estava 20/10. Nós fomos 2 vezes pronto-socorro na sexta, fomos uma ontem. Hoje nós fomos às 10, eu saí às 4, ela está internada. Mas ontem ela chegou, medindo a pressão, ela falando de Jesus para uma enfermeira que depois falou para ela, olha, eu estou afastada dos caminhos de Jesus. E a vinda da senhora aqui foi um recado para eu voltar. Amados, passando mal, a pressão 20/10, a perna sentindo um pouco de perda de força na perna. Amados, ela está fazendo algo com os recursos que ela tem. O que nós estamos fazendo? Eu lá brava, mãe, fica quieta, calma. Mas ela estava fazendo, eu reconheço isso. Ela tem um chamado evangelístico. O seu pode não ser evangelístico, mas quantas oportunidades você deixou passar? Quantas eu deixei passar? O que nós estamos fazendo com que o Senhor colocou nas nossas mãos? Lucas 19 fala, ele mandou chamar os servos. Ele mandou chamar os servos para saber o que eles tinham feito. Como tinha rendido os talentos que estavam nas mãos deles. E o que nós precisamos entender, amados, é que o servo presta contas. Servo presta contas. Não, prestar contas não é opcional, não é negociável. Quando o rei chegar, ele virá, nós cantamos. Quando ele chegar, vai todo mundo sentar na mesa para falar o que fez. Eu, você, o pastor, a pastora. Nós temos um chamado. Nós temos uma responsabilidade dada. Nós podemos até escolher, amados, como viver. Mas nós vamos prestar conta. Nós não vamos escolher se nós vamos ou não prestar conta. Nós vamos. Nós vamos. E o silêncio de Deus hoje, para nossa omissão muitas vezes, para nossa ausência de posicionamento, para nossa prostração, não é sinal que a prestação de contas está cancelada no final. Não é porque ele está silencioso com você não assumir a responsabilidade, com eu não assumir a responsabilidade, que está tudo cancelado. Sinto muito dizer. Mas está de pé e vai ter prestação de contas. E a parábola aqui, ela mostra 3 tipos de respostas que nós podemos dar ao chamado. 3 tipos de respostas que nós podemos dar ao chamado. Primeira resposta que nós podemos dar ao chamado é multiplicar abundantemente o que o Senhor colocou nas nossas mãos. É a primeira resposta que nós podemos dar. A segunda resposta é multiplicar um pouco. E a terceira resposta é não fazer nada. Ou nós estamos multiplicando abundantemente o talento que Deus deu para nós, ou nós estamos multiplicando um pouco, ou nós estamos de braço cruzado sem fazer nada. Não tem outra resposta. A oportunidade é igual, só que a resposta ela é diferente. Só que Deus não está medindo a comparação. Se você está produzindo mais ou menos, a única coisa que Ele espera de você e de mim é fidelidade. Faça algo com o que eu te dei, não fique de braço cruzado.
Você não precisa se comparar, amados, com aqueles evangelistas que fazem apelos e milhares de pessoas vêm e se rendem aos pés de Jesus. Você só precisa fazer algo. Você só precisa aproveitar as oportunidades. Não importa se você vai multiplicar o que Ele colocou nas suas mãos 1, 2, 3, 10 vezes. Só faça algo com o que Ele depositou na sua mão. Só não fique de braço cruzado. Porque a omissão, ela tem um risco. A omissão, o não fazer nada, tem um risco. O servo que não fez nada, ele não roubou, ele não desperdiçou, mas ele também não produziu. E não produzir, de acordo com essa parábola que nós vemos, é um erro. Não fazer nada com o talento que o Senhor colocou em nós é erro. O reino de Deus, ele não é perdido por quem faz errado. Ele também é perdido por quem não faz nada. Não é só você errar. Não fazer nada também é perder o reino. Não fazer nada também é sério para a nossa vida espiritual. Porque quando nós estamos de braço cruzado, sem fazer nada, nós estamos em risco de morte espiritual. Não fazer nada no mundo espiritual é o mesmo que estar em coma, amados. Se você está se movimentando pouco ou muito, se movimente. Independente do que você está fazendo, se movimente no mundo espiritual. Aproveite a oportunidade de testemunhar, aproveite a oportunidade de falar, aproveite a oportunidade de ser a carta, mesmo que sem palavras, que as pessoas vão ler. Seja o amor de Jesus. Deixe que as pessoas vejam que existe algo diferente, mesmo que você não abra a boca, às vezes você é até mais tímido, mas a graça do Senhor, ela pode vir sobre você e você pode revelar o amor de Jesus, mesmo sem palavras. Mesmo sem palavras. Você está pronto? O rei vai voltar. Como nós cantamos, ele virá. E os servos, amados, quem são os servos? Somos nós. Nós seremos chamados. Nós vamos prestar contas. Nós vamos receber a pergunta: o que você fez com o que eu te dei? O que você fez com o que eu confiei nas suas mãos? Você pode até olhar e falar: Senhor, mas eu não sou grande coisa. Olha o meu tamanho, olha quem eu sou. Satanás até pode ter colocado dentro do seu coração um sentimento de inferioridade, de não ser grande coisa. Mas o Senhor, Ele te trouxe aqui nessa noite para dizer: você foi criado à semelhança dEle, você foi criada à semelhança dEle. Ele colocou características em você que Ele quer que você use para a honra e para a glória dEle. O que nós estamos fazendo, amados, com o que o Senhor confiou a nós? Será que nós estamos assumindo a responsabilidade? Será que nós estamos escondendo ou negociando? Será que nós estamos produzindo ou adiando? Se Ele voltasse hoje, se hoje fosse o dia de encontrarmos o Senhor, será que nós estaríamos prontos?
E eu não estou falando isso para que venha um medo no seu coração, não. É porque nós precisamos olhar para nós e falar, tá tudo bem se eu for encontrar com Jesus hoje. Eu me lembro que na pandemia, no auge da pandemia, um monte de notícia de pessoas falecendo. Eu cheguei a pensar, será que eu preciso fazer algo diferente? Eu lembro que eu estava dirigindo, indo para o super trabalhar. Eu já estava trabalhando lá, deve ter sido maio, junho. E eu me peguei pensando, se eu for encontrar com Jesus hoje, está tudo bem. Se eu for encontrar com Jesus hoje, está tudo bem. Eu não deixei nada fora do lugar. Eu fiz o que Ele queria que eu fizesse. Hoje não é dia de medo. Hoje é dia de um chamado para um alinhamento. O que nós estamos fazendo, amados? O que o Senhor precisa que nós façamos com o que Ele colocou nas nossas mãos? Essa canção que nós vamos cantar agora, se puder ficar de pé, nós já estamos terminando. Essa canção que nós vamos cantar agora, ela é uma canção que fala do garoto que foi levar, que quando Jesus falou, alguém tem comida aí para multiplicar o pão? Ele tinha 5 pães e 2 peixinhos. Quando Jesus falou para a multidão, alguém tem alimento? A palavra fala que aquele menino, na hora, olhou para Jesus e entregou o que ele tinha. Amados, era uma multidão de mais de 12.000 pessoas. O que 5 pães e 2 peixinhos fariam para alimentar? Jesus não estava preocupado se era muito ou pouco. Ele não estava preocupado. Ele só estava querendo a disponibilidade de coração para que um milagre acontecesse. Hoje talvez você esteja falando, mas quem sou eu? Quem sou eu para entregar alguma coisa para Jesus? E o que o Senhor está falando, eu só quero o que você é. Não se preocupa com ter pouco ou ter muito. Só coloca o teu coração diante de mim. Só assuma a responsabilidade diante de mim. Não importa se pouco ou muito. Não importa a intensidade, coloca diante de mim. Deixa que o milagre eu faço. Deixa que a oportunidade eu produzo. Deixa que eu faço acontecer o que tem que acontecer. Só coloca a tua disponibilidade, só coloca o teu coração. Coloca o teu tempo, coloca o teu recurso, coloca o teu coração e a tua disposição em não mais ser omisso, em não mais ficar com os braços cruzados. Feche seus olhos agora, nós vamos orar juntos. Eu quero que você repita comigo essa oração. Senhor, eu reconheço que eu recebi de Ti tempo, dons, oportunidades. Me perdoa por negligenciar. Eu quero viver a minha vida com responsabilidade. Eu quero multiplicar aquilo que o Senhor depositou em mim, mesmo que eu não saiba o que é. Eu coloco o meu coração, abro os meus olhos para enxergar, selo o meu coração, para que eu não seja impedido pela timidez, pelo medo, pelas setas que Satanás muitas vezes lança em mim. Me prepara para o dia da prestação de contas. Eu amo te servir, Senhor. Me ajuda a ser melhor. Amados, essa parábola não é sobre o que eu e você recebemos. Muito longe disso.
É sobre o que nós estamos fazendo com o que nós recebemos. O rei vai voltar. E mesmo o seu pouco, ele quer que cresça e apareça, para que a graça dele multiplique. O milagre da multiplicação você deixa com ele, só apresenta. Feche seus olhos, nós vamos cantar essa canção. Talvez você se veja muito pequena, muito pequeno. Mas o Senhor hoje, Ele está dizendo aí com o seu pequenininho, com o seu pouquinho, eu quero transformar, eu quero criar